Olá, nono ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Bispo do Rosário. Nós viemos falando sobre a junção, né, essa relação entre a arte e a fé. E o Bispo do Rosário, ele é um exemplo, né, de artista que se utilizava da questão da fé e se inspirava na fé para realizar as suas obras. Esse conteúdo ele tá no caderno de atividades, eu vou colocar lá na pasta também, para quem não tem e quiser acompanhar o texto. Ele tá na página 246. Então, um pouco para a gente entender um pouco sobre quem era o Bispo do Rosário, né? Ele teve uma história de vida conturbada e acabou sendo internado em um centro psiquiátrico. Mas foi nesse espaço que descobriu ser artista e produziu seus objetos. Então, ele era, além da questão da fé nas obras dele, a gente também tem a questão sobre saúde mental muito presente aqui, porque ele produziu, né, toda sua obra depois de passar enquanto estava internado, na verdade, nesse hospital psiquiátrico, depois de ter esse problema, de ter a saúde mental dele comprometida e ter que ficar internado numa clínica se tratando. Eu separei essa frase dele, que tá no livro de vocês também, que eu achei interessante, que trata, né, dessa questão da saúde mental, que ele diz que os dentes mentais são como beija-flores. Nunca pousam, ficam sempre a 2 metros do chão. Então ele tem me lembrou muito aquela ideia que a gente fala das pessoas sensatas ou realistas que têm o pé no chão, né? Então, essa relação, essa questão, né, da saúde mental também faz com que a imaginação dele flua de uma forma diferente. O nome dele era Arthur, então a gente tem aqui, né, um nome que se sabe dele, que se utiliza para falar dele é Arthur, Bispo do Rosário. A gente costuma falar apenas o Bispo do Rosário. Ele era marinheiro, pugilista, foi lavador de ônibus e guarda-costas. E aqui a gente diz, né, tem a informação que foi nas vésperas do Natal de 1938, que ele foi internado no Hospital Nacional dos Alienados após um delírio místico. Não achei muita informação sobre o que exatamente foi esse delírio, mas ele teve esse episódio e acabou sendo internado nesse hospital que era conhecido como, na época, era chamado de Hospital Nacional dos Alienados. Depois de receber o diagnóstico dele de paranoico e esquizofrênico, ele vai ser transferido, isso um ano depois, né, dele ser internado naquele hospital, ele é transferido para a colônia Júlio Moreira, que era uma espécie de clínica que se tinha na época, para tratar de pessoas com doenças mentais. Levando em consideração que, assim, na época, o tratamento, essa questão da doença mental, até hoje a gente tem um pouco de tabu com isso, e na época era muito mais complicado. Então, assim, em muitos lugares o tratamento era meio questionável, assim, de como que essas pessoas eram tratadas. Mas muito também por conta dos estudos da época, as coisas foram se desenvolvendo. No caso do Bispo do Rosário, o tratamento que ele recebia, o que eu tenho de informação é que, assim, pelo menos ele era, o que eu tenho de informação é que ele era incentivado a fazer as suas obras. Então, algumas pessoas ajudavam ele quanto a isso, conseguindo alguns materiais para ele poder fazer os objetos que ele fazia, né, os bordados que ele fazia. Então, ele acabou vivendo mais de 40 anos nessa instituição, na colônia Juliano Moreira. E aqui a gente tem uma imagem eu peguei lá no site, porque hoje em dia ele tem um museu Bispo do Rosário. E aí no site tem essa imagem que seria do lugar aonde ele ficava, nessa clínica, que hoje em dia não existe mais, né? Só tem o prédio.
E aí nas paredes parece que tem alguns desenhos que teria sido feito por ele. As obras do Bispo do Rosário, ele fazia justaposição de objetos e bordados. Justaposição é justamente como a gente está vendo aqui, colocar um objeto do lado do outro. É isso que significa justaposição. E ele utilizava utensílios do dia a dia, né? Do cotidiano dele mesmo. Então eram canecas de alumínio, como a gente vê aqui, garrafas PET, que ele enchia com algumas. Acho que parece ser, aqui eu não sei bem, mas eu acho que são ou pedrinhas ou até pedaços mesmo das linhas que ele utilizava nos bordados. Então ele utilizava esses objetos que ele tinha acesso e fazia essas obras, que são as justas posições. E para os bordados, ele utilizava os tecidos que ele tinha, então eram lençóis e roupas que ele tinha ou que ele conseguia ali na colônia. E para fazer os fios, né, as linhas, esses fios que eu coloco aqui no slide, são as linhas para poder fazer os bordados. Ele desfiava o uniforme azul que eles utilizavam lá, os internos utilizavam na colônia. Ele desfiava o uniforme para poder ter as linhas para fazer os bordados. Tem esses objetos também que ele fazia, muitos aqui com as frases, né? Como eu botei aquela frase lá no começo. Aqui tem algumas outras que ele fazia esses objetos, pareciam brinquedos, alguns, né? Parecem brinquedos de criança. E sempre assim, utilizando também a questão do tecido, ó, nessa questão nesse exemplo aqui, desse barquinho, tem esses retalhos, né, que ele utilizava, que são muito característicos da obra dele, que são utilizar esses retalhos de tecido, né, essas sobras de tecido para fazer as obras. E principalmente, né, que a gente tem são os mantos que ele fazia. Que ele fazia vários mantos desses, assim, por isso que tinham esse caráter mais religioso. E aí, como eu falei, a questão da fé, né, que a gente trata aqui na obra dele, era uma fé própria, assim, era uma fé que era muito dele mesmo, era ligada à fé cristã, mas não era necessariamente ligada a uma religião, era algo que ele acreditava, algo que pode ter vindo da questão da saúde mental dele mesmo. Enfim, e essa relação dele com a fé era transmitida assim nas coisas que ele acreditava. Ele fazia essas obras porque eram tudo com o intuito de se preparar para aquilo que ele acreditava. Então, o objetivo dele de fazer essa justaposição, né, de colocar essas canecas, as garrafas, tinha as colheres também aqui nessa imagem, a gente vê um pedacinho, né, de uma das obras que eram várias colheres e talheres, né, um do lado do outro, outros objetos aqui também. O objetivo disso era aqui preparar uma espécie de inventário do mundo para o dia do juízo final. Então era isso que ele acreditava, que ele era encarregado de juntar esses objetos para fazer um inventário. Um inventário, né, é uma forma, um tipo de acervo de tudo que representava a humanidade. Então ele estava fazendo montando esse acervo para representar a humanidade, representar também a vida dele, né, para o dia do juízo final. Ele também acreditava que nesse dia, né, no dia do juízo final, ele se apresentaria a Deus com um manto especial que ele fez, que é esse que a gente está vendo aqui do lado, e seria o representante dos homens e das coisas existentes. Então, ele era o representante da humanidade. E ele ia utilizar esse manto, como eu coloquei aqui no slide, o manto era bordado, ele trazia o nome de pessoas que ele conhecia, e para não se esquecer de interceder junto a Deus por elas.
Então ele acreditava que ele era esse representante da humanidade e que no dia do juízo final ele teria esse encontro com Deus para interceder por essas pessoas e falar, né, sobre a humanidade e realizar esse inventário que ele fez. Então aqui a gente consegue ver, né, alguns nomes de algumas pessoas, né, que ele bordou que eram pessoas que eram do convívio dele, pessoas que ele conhecia, e ele bordou nesse manto. Agora a questão do reconhecimento, né, dele como artista. Ele ficou durante um bom tempo fazendo isso apenas lá na colônia, para as pessoas da colônia. E aí o reconhecimento, ele passou a ter reconhecimento pelas obras que ele fazia na década de 80, quando o Fantástico fez uma reportagem lá na colônia onde ele vivia e mostrou em um determinado momento da reportagem a história dele e os objetos que ele fazia. E foi a partir dessa reportagem que foi feita, né, pelo Fantástico, passou na televisão, mostrou lá os objetos que ele fazia, os mantos, os bordados. Foi a partir dessa reportagem que ele se tornou conhecido. Então as pessoas viram a reportagem e o pessoal que era ligado à arte chamou a atenção deles, né? Chamou a atenção dessas pessoas. Em especial do Hugo Denizarte, que era psicanalista e fotógrafo. Então, ele tinha essa ligação com a arte e também com a psicanálise, que tem essa questão da saúde mental ali ligada, né? Então, a história do Bispo do Rosário chamou a atenção dele. Era de se esperar que chamasse, né? Eram coisas que eram do interesse do Hugo Denizarte. E depois de assistir, né, de conhecer a história do Bispo do Rosário, esse fotógrafo, ele resolve produzir um filme chamado Prisioneiro da Passagem, Arthur Bispo do Rosário. Que é um filme, eu não tenho certeza se se eu não me engano, é um curta-metragem. Eu cheguei a ver alguns trechos disponíveis no YouTube. Que trata um pouco da história do Bispo do Rosário, as coisas que ele acreditava, as coisas que ele fazia. Então, esse filme também foi o que contribuiu ainda mais para ele ganhar visibilidade, né? Para as obras do Bispo do Rosário terem esse reconhecimento no mundo da arte, principalmente. A gente pode ver aqui, né, como que fica em exposição, né, quando se organiza uma exposição com as obras do Bispo Rosário. A gente tem essa imagem não tá muito boa, mas a gente consegue ver, né, os mantos e vestimentas que ele fazia. Esse daqui que tá na frente, que a gente consegue ver aqui atrás os nomes das pessoas bordados, é o que ele tá lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês. Então, esse casaco aqui, ó, que ele tá usando nessa foto, é aquele que tá lá na frente, naquela imagem que a gente vê na exposição. Então, aqui a gente consegue ver que tem a questão dos bordados e essa questão também dos escritos, né, que ele fazia nas obras dele aqui nesse casaco também. Com a projeção que ele ganhou por conta do filme do Hugo Denizarte, né? Como eu falei, especialmente para as pessoas que eram ligadas à arte, ele passou a ter um reconhecimento artístico maior e passou a participar de exposições mesmo. Então, em 1982, ele consegue uma participação na mostra A Margem da Vida, no Museu de Arte Moderna do Rio. Era uma mostra, né, que é uma exposição que trazia obras de pessoas que como diz o nome da mostra, né, A Margem da Vida, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Então tinha ele que era interno de um hospital psiquiátrico, né, de uma colônia,
tinham artistas que eram detentos de presídios, entre outros. Depois, mais pra frente, o Bispo do Rosário ganha uma exposição solo, né? Uma exposição apenas com as obras dele no mesmo museu, no Museu de Arte Moderna do Rio. E em 1995, acho que, se eu não me engano, foi após a morte. Sim, acabei de confirmar, foi cerca de 6 anos após a morte dele. Uma vasta seleção de obras, né? Eles pegaram uma grande quantidade, né, das obras dele e colocaram expostas na Bienal de Veneza, Bienal de Arte de Veneza, para representando o Brasil. Então, como eu estava falando, né, essas obras dele são levadas para representar o Brasil na Bienal de Veneza, e assim ele ganha esse reconhecimento que a gente estava falando, ele ganha esse reconhecimento de forma internacional. E a Bienal não é como semelhante, né? O que a gente conhece da Bienal do Livro. É uma Bienal que tem exposições de arte. Então, grandes artistas participam dessas bienais. Tem uma Bienal em São Paulo e tem essa de Veneza, que é uma das mais importantes. E ele participou, né, lá representando o Brasil em 1995. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Eu não vou deixar atividade para vocês, mas eu já estou corrigindo os trabalhos para poder lançar as notas, então eu peço que quem tiver se mais alguém ainda tiver com algum trabalho atrasado para entregar, mesmo com atraso, para eu poder fazer as somas, né? Porque a semana a gente vai ter aí algumas outras atividades que vão valer ponto. E então, para quem ainda tiver alguma atividade em atraso, lembrando que eu passei 2, tem uma lá da primeira aula, da primeira videoaula que eu postei, que era uma pesquisa também, além dos exercícios de casa, além dos exercícios do livro, né, que normais que a gente já costuma fazer. Lá na primeira videoaula eu passei uma atividade que era fazer uma pesquisa curta, né, sobre algum dos artistas que a gente tratou naquela videoaula. E depois passei aquele do caderno de atividade, né, que alguns já me entregaram aí. Então, se tiver mais alguém que não me entregou, verifiquem, por favor, se falta e me entreguem, mesmo que com atraso, tá? Para eu poder ter isso organizadinho aqui e lançar a nota de vocês da melhor forma possível. Por hoje eu vou encerrar por aqui, então.